Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana aqui do time de marketing da Yogi. Sejam muito bem-vindas ao YogiCast, um podcast sobre WordPress feito para você. E se você tem um site no WordPress e quer aumentar o tráfego das suas páginas, este episódio é para você. Nele a gente vai trazer inúmeras dicas de como você pode aumentar o tráfego do seu site usando as redes sociais. É isso mesmo. Assim como ter um site importante para o seu projeto virtual, as redes sociais são uma excelente forma de você se aproximar do seu público e reforçar sua marca. Além de trazer dicas valiosas, você vai conhecer um plugin gratuito que vai te ajudar a levar o tráfego recebido nas redes sociais para o seu site. E para falar desse tema, eu tenho a honra de receber o desenvolvedor Gilberto Tavares, que atuou no planejamento e na criação do plugin Biolinks, e o consultor WordPress Lucas Carvalho. Agora eu deixo com vocês, Gilberto e Lucas, para dar um oizinho para a galera. Olá a todos, é um prazer estar aqui no YogiCast, falar sobre o Yogi Biolinks, compartilhar aí com vocês, e agradeço ao Lucas e toda a equipe Yogi aí por este convite e essa oportunidade. Olá pessoal, já faz um tempinho que eu não apareço aqui no YogiCast, obrigado pelo convite de novo, dessa vez eu resolvi aparecer. Vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias aí de marketing, falar um pouquinho do Biolinks também. Eu fui um dos idealizadores do projeto, então eu posso comentar algumas coisas, quais foram os insights. Vamos lá. E ao meu lado está a Sandra, que vai ser a minha co-host e vai me ajudar a conduzir mais esse episódio incrível. Olá, eu sou a Sandra, também sou do time de marketing da Yogi e produtora de conteúdo. E vou convidar você que está acompanhando a gente a deixar seu like, deixar seu comentário, suas dúvidas. Isso é bem importante para a gente e para ajudar vocês também a esclarecerem todas as dúvidas que vocês têm. E para começar já esse bate-papo, a gente vai voltar um pouquinho para o passado quando se trata de construção de site. A gente sabe que chegar lá na parte do tráfego é importante, mas algumas coisas precisam ser preparadas antes. Por isso eu queria que vocês, Lucas e Gilberto, dessem algumas dicas para a galera que está começando a planejar seu site e já está pensando no tráfego. Quais dicas vocês dão para ter sucesso nesse processo? Olha, eu acho que é importante ter o conteúdo relevante, né, ter qualidade e originalidade, ter uma organização e a navegabilidade, né? Questão do SEO e palavras-chave é muito importante. O site também tem que estar regularmente atualizado, tanto em tecnologias quanto em questão de design, né, que sites defasados também não são interessantes. E precisa de métricas para mensurar como é que está o engajamento com a audiência, né? Porque hoje, em questão de redes sociais, o site também existe. Então, eu acho que isso é uma coisa legal do Yogi Biolinks, que nas redes sociais coloca-se um link ali na bio, né, e põe um agrupado de links, que podem ser campanhas, podem ser outras coisas, que ajudam a ter esse site bem estruturado, começar da base, né? Então, tem N outras situações, né? Que a responsividade também hoje em dia é muito importante para dispositivos mobile. Então, é importante, assim, construir conhecendo o que tem de mais atual e mantendo-se atualizado, porque é o que vai fazer com que o usuário entre no site, realmente use e gere valor, que é o mais importante hoje para quem está se divulgando e aparecendo digitalmente, né? Tendo a sua imagem na web. Bacana. Legal, eu acho que até indo um pouco além da tecnologia, do que o WordPress possibilita, é sempre interessante voltar para a estratégia, pensar melhor a estratégia e ser original. Então, produza um conteúdo original, não seja só mais um. Existem milhares, qualquer serviço que você pega hoje, existem milhares, centenas de concorrentes. Então, não seja só mais um, crie identidade. Tem espaço para todos, mas como que você pode se destacar? Crie sua própria marca, crie seu próprio conteúdo, seja original, seja autêntico. Isso ajuda muito a você encontrar ali clientes, potenciais clientes que acreditam no seu valor, sua proposta de valor. Isso é bem interessante, bem importante. E tem muitas ferramentas técnicas aí que a gente pode aplicar no WordPress, muitas coisas que o Gilberto já comentou. Mas eu não vou antecipar aqui que a pauta está grande aí. Vamos lá, né? Eu acho que o próximo ponto é o que o Gilberto comentou também, e eu queria trazer para vocês, porque nós aqui, eu e a Sandra, a gente tem
a questão do planejamento da estratégia na hora de criar o conteúdo, mas vocês que estão do outro lado estão vendo o conteúdo também pela parte técnica. Nesse lado, o que vocês consideram importante para um site ter sucesso, ser legal na hora de acessar, trazer uma boa primeira impressão para o usuário? Eu acho que olhando o conteúdo no painel do WordPress, na organização, eu acho que uma falha não está na gestão do dia a dia, mas está na gestão ao longo do tempo. A gente trabalha com muitos portais, esses até os nossos próprios portais, a gente cria e esquece de olhar o que a gente já fez há 2, 3, 4, 5, a gente já tem 13 anos de OG. Então a gente esquece de olhar e dar manutenção e ver qual é a relevância daquele conteúdo que está lá. Então você acaba entregando muita informação no seu site, às vezes coisa que nem faz sentido mais, que pode até atrapalhar a sua estratégia, até atrapalha como o algoritmo do Google vai olhar o seu site. Será que, por exemplo, você falou há 5 anos atrás, você falava muito de estratégia para Facebook, hoje não se fala mais. Então, se você tem lá dezenas ou centenas de conteúdos de posts que falam sobre Facebook, você ainda vai estar sendo reconhecido por um estrategista de Facebook, que pode não fazer mais sentido. Então, você precisa também olhar o que você tem, e daí aí as ferramentas técnicas podem ajudar a gente enviar relatórios, gerar alguns indicadores no painel, para que a gente possa fazer uma manutenção com mais frequência, né? Olhar, opa, esse conteúdo não foi atualizado há tanto tempo, mas ele tem tráfego. Então, enxergar isso, acho que isso é algo que a tecnologia pode se aliar à estratégia para a gente poder melhorar essa manutenção e ter melhor resultado. Eu acho que as informações têm que realmente ser valiosas dentro principalmente do nicho de mercado que está tentando atingir, né? Então, por exemplo, a IOG trabalha aí com questão de tecnologia, ela pode decidir tanto divulgar informações mais técnicas para a equipe que trabalha com desenvolvimento, quanto para a gente que talvez tenha conhecimento um pouco menos técnico, mas que utiliza a ferramenta e que também é um cliente potencial, né? Existe tanto uma questão de poder atingir talvez profissionais, quanto atingir usuários, né? Então, acho que esses artigos realmente têm que ser mantidos. Então, a informação, principalmente de tecnologia, que se modifica o tempo inteiro, mas se for de moda, por exemplo, também tem que estar antenado, a informação tem que continuar sendo valiosa, porque a pessoa que já conhece, tem que lembrar, inclusive, como uma referência, para que quando apareça junto com outros links, talvez na primeira página de busca do Google, a pessoa dê preferência para um conteúdo, eu já vi uma vez desta fonte, era um conteúdo bem escrito, era um conteúdo com clareza, então vou voltar ali. Então eu acho que é importante também essa questão que o Lucas falou de estar sempre lembrando de manter o que já tem, não só criar coisas novas para tentar atingir às vezes um público que você já atingiu, então é mais fácil manter o que você já tem também para atingir mais gente daquele mesmo público. Uma forma de fazer isso com certa frequência é você ficar, o Gilberto comentou antes, de manter tudo sempre atualizado. Então, hoje existe no mercado do WordPress 3 plugins principais para SEO. O Rank Math SEO, o Yoast SEO e o All-in-One SEO Pack. Eu até falei na ordem inversa de quando eles cresceram. O Rank Math é o pupilo mais recente, mas já ganhou muita força no mercado. Os outros 2 concorrentes estão ali brigando para quem vai ficar na frente. Eu nem sei qual é o mais usado hoje, se é o Yoast ou se é o All-in-One SEO Pack. Eu acho que é o Yoast. É o mais usado ainda. É o Yoast, né? Mas é sempre legal ficar de olho, tanto na versão grátis como nas versões premium que eles vendem, porque eles sempre estão trazendo recursos novos. E esses recursos novos, eles são valiosos. Claro que tem recursos novos que são específicos para portal de notícias, para quem tem vídeos, para quem tem produtos. Então é legal você olhar os recursos que eles estão lançando e ver como você pode aplicar esses recursos. Porque essas empresas estão na vanguarda do SEO, olhando o que eles podem trazer de novidade para os sites, para todos os clientes em geral. Então, você estando olhando o que eles estão sempre trazendo de novidades, vai te forçar a sempre estar ali atualizado e usando as melhores técnicas que podem te ajudar. Então, não ignore essas plataformas, não continue fazendo o mesmo que você fazia. Esses plugins têm, os mais usados devem ter mais de 10 anos já, ou se não, perto disso.
Então você não pode usar, da mesma forma que você usava o plugin Yoast há 10 anos atrás, você não pode usar ele hoje da mesma forma, você precisa usar as coisas que ele tem atualizadas. Talvez tenha coisas lá que tem gente que nem sabe que existe. Então isso é Inclusive importante estar de olho. nessa onda de inteligência artificial, alguns plugins já saíram na frente, né? Como é o Já. RankMath, que tem já assistente já com inteligência artificial. Então é bom ficar de Uhum, olho. com certeza. Eu acho que uma dica legal de quando você tem plugins como esses, ou plugins que são muito importantes para o seu site, é assinar. Muitos deles, os melhores, costumam ter newsletter, né? Que você coloca o seu e-mail e recebe periodicamente as novidades. Então é interessante porque eles também têm o conteúdo deles, e às vezes você não tem tempo de realmente entrar nos sites, então essa newsletter ajuda a vir um compilado ali com informações úteis. Então, o Yoast SEO eu sei que recebe, o e-commerce, se você trabalha com portal de vendas, também tem ferramentas muito interessantes, novidades, e você, inclusive, adiantam certas coisas que você já pode ir se acostumando. Por exemplo, o e-commerce agora disse que vai modificar o método de cadastro de produtos. Então, vai chegar um ponto que pode ter uma curva que você precise ter aquilo. Então, às vezes você tem muitos produtos, você quer treinar sua equipe antes daquilo ali estar pronto, ou realmente vai ter vantagens para o seu negócio, seja tanto de SEO quanto de e-commerce, então você pode já treinar antes de estar disponível. Então, essas newsletters são muito importantes para que tenha assim, essa atualização de tecnologias que, por exemplo, você assina uma dessas newsletters, eles já avisam, estamos começando com uma funcionalidade beta de inteligência artificial. Então, você já pode ir treinando, às vezes, num ambiente separado do seu site principal, para ver se aquilo vai gerar valor ao seu produto, ao seu serviço, ao seu site, antes até de estar disponível. E quando estiver disponível, você vai ser aquele early adopter, né? Fazer uma adoção primeiro que os outros, isso pode fazer Uhum, você se destacar junto aos concorrentes, né? sim. Então essas newsletters são muito legais. Aproveitando o gancho do Gilberto de newsletters, não esqueça de assinar a nossa newsletter, que a gente também traz um compilado de dicas e notícias aí do mercado que podem te ajudar. E por falar em news, o nosso próximo tópico é sobre isso, como a gente, até o Gilberto comentou, né, que as pessoas podem usar para aprender, mas elas também podem usar para ensinar as outras pessoas. E agora eu vou deixar a Sandra para dar umas dicas, que ela é a carinha por trás da nossa news e vem conquistando a galera. Sim, o e-mail marketing, né, a news, ela é uma ferramenta importante de comunicação, que a gente, quando fala do site, né, a gente pensa em criar um conteúdo para blog, pensa na home, né, em criar aquela vitrine, mas a gente não pensa nesse conteúdo interativo, né, em como criar esse relacionamento, em ficar mais próximo de cada pessoa, né. Você se livra das redes sociais, você se livra do algoritmo quando você cria um e-mail marketing, né, você cria uma comunicação diferenciada, né, com a sua news. E você está sempre mostrando que você está atualizado também, né, porque você está trazendo as notícias da semana, você pode colocar o seu ponto de vista. Então, é uma ótima forma de começar uma comunidade, né? E dá para fazer tudo isso pelo WordPress também, né? Que a gente tem o plugin que consegue vincular, a gente faz todo o disparo, consegue medir, consegue fazer tudo certinho e você cria uma comunidade que é sua, né? Você tem todos ali, as pessoas começam a acostumar, elas começam a pedir assuntos, né? Já sentem falta quando se atrasa um pouquinho. Então, é uma ferramenta muito importante de conteúdo, né? Então, mesmo do blog, você pode colocar seus posts da semana, pode colocar o resumo das redes sociais, tem muita coisa para você colocar ali na news. É uma carta mesmo, é como se você estivesse conversando com um amigo, né, e se atualizando ali do todo o universo ali do seu trabalho, né? Então, não dá para desprezar essa ferramenta. A gente tanto assinar, né, quanto a gente escrever e produzir para o nosso público também. Eu sou viciada em newsletter, acho que eu assino umas 50. Isso Eu aí acho para contrapor com o que falaram já falaram várias vezes que o e-mail morreu, né? E eu acho que agora ele está mais forte do que nunca. Estão surgindo muitas plataformas agora de e-mails, você cria um perfil para criar newsletters, né? Como o Substack, o próprio Sim. LinkedIn também tem uma plataforma muito bacana para isso, entre outras aí que talvez eu nem conheça. O que o pessoal fala que morreu é porque o pessoal não sabe usar, né? As pessoas, a gente tem muito como público-alvo
Então, eu mudei meu comportamento, então a gente acredita que todo mundo mudou, né? Então, eu e os meus amigos, nós fazemos isso. Então, a gente acredita que todo o público também está fazendo a mesma coisa, e não é assim. Uma dica para criar o conteúdo é a gente criar conteúdo como se a gente estivesse criando anúncio, né? Ao contrário de uma vitrine, que a gente desenvolve uma vitrine numa loja física para chamar a atenção de todo mundo, né, para se destacar ali entre os concorrentes, entre os vizinhos. Quando a gente cria um conteúdo, a gente tem que pensar em quem que a gente quer atingir, quem que a gente quer chamar a atenção, né? Então a gente tem que segmentar esse conteúdo, segmentar o público, como se a gente estivesse fazendo um anúncio. Né? Não é o que eu gosto, a gente fala criar um assunto relevante, criar um conteúdo relevante. Né? Relevante para quem? Não é para mim. Né? O meu assunto relevante eu vou procurar em outro site. Né? A gente tem que pensar no público, né? Nas bolhas que a gente quer atingir em todo mundo e produzir esse conteúdo para esse público. Né? Então, quando a gente segmenta direitinho, a gente entende o público e a gente segmenta, a gente consegue produzir um conteúdo que chama atenção, qualquer ferramenta. Se tivesse Orkut, aí a gente conseguia conversar com o pessoal pelo Orkut, porque a gente conseguia entender o que eles querem conversar. Né? O problema não é a ferramenta, né? Tá viva ou não, o problema é a gente saber conversar com quem está do outro lado. Eu acho que essa questão do e-mail marketing, da newsletter, é um marketing que, fazendo um paralelo ao físico, né, aquele mala direta, é diferente porque o que eu recebo de publicidade hoje em dia em caixa de correio, normalmente não me é relevante. Agora, quando o usuário ele tem interesse em assinar e deixar lá, é porque ele acha que o seu conteúdo é relevante para ele e ele vai continuar consumindo periodicamente, possivelmente, né? E quanto a e-mail, eu vejo a newsletter mais como realmente um compilado de links e informações resumidas que te levam a ver detalhes. Então, como chega, se é por e-mail, se é na home do seu site, né, que você acumula ali num blog e faz um acumulado das postagens do mês ou da semana, se você vai mandar em alguma outra rede social aquilo, fazer uma publicação, acho que isso é indiferente. Mas esse agrupamento que a gente está denominando aqui como newsletter, que realmente tem gente que não organiza seu e-mail, que mantém um monte de e-mail sem ler e às vezes não vai ser útil. Mas fazer esse mesmo compilado e deixar um link no Instagram, ou mesmo se o seu público for mais um público ainda de Facebook, ou se for um público aí mais jovem e for alguma coisa de TikTok, talvez, ou fazer algum vídeo que tenha a mensagem de onde ele consegue acessar esse compilado, eu acho que é interessante pensar em manter isso, porque para marketing é um conteúdo que agrega muito à sua ferramenta, ao seu site, à sua imagem, ao seu comércio, à sua necessidade. Então eu vejo isso realmente, eu consumo, eu acredito que tem muita gente que consome, e se não for para a questão do e-mail, que seja em algum outro lugar, mas eu acho que é uma questão interessante de se pensar e ter. Sim. Mas eu vejo também que muitas empresas que tinham meio que abandonado as newsletters estão voltando. Esse ano eu vi muitas empresas voltando com o nome da empresa mais news, alguma coisa nesse sentido, e começando 001, voltamos, trazemos conteúdo. Então eu acho que está muito mais longe de morrer e sim de voltar a ser o sucesso, que a gente sabe que morrer não vai, mas ela já teve mais prestígio do que tem hoje e está se encaminhando para voltar, né? Porque é como a moda, é cíclico. E vocês falaram sobre plugins de SEO, mas que mais plugins? A gente falou de e-mail marketing, mas não deu dica de que plugin utilizar. Eu queria que vocês trouxessem algumas dicas que a galera pode usar de plugin para impulsionar essa produção de conteúdo, essa divulgação do seu site nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. A gente gosta muito de utilizar aqui na IOG mesmo o MailPoint. É uma ótima plataforma para você conectar o WordPress com a ferramenta de newsletter dentro do seu WordPress mesmo. Então, através dele você gera a base de assinantes, gerencia essa base de assinantes, cria toda a sua trilha de disparos de e-mail, seja automatizada, seja manual. Ele tem bastante recurso para isso. Diria que hoje ele está brigando de frente a frente com plataformas como o MailChimp e equivalentes. Você consegue fazer muita coisa e com a facilidade de estar tudo no seu WordPress. A pessoa se cadastra através do WordPress, já tá na base. Você quer criar uma newsletter usando o conteúdo do WordPress, já está no WordPress mesmo. Então é tudo muito mais fácil essa gestão. Então essa é uma ótima sugestão.
Outra sugestão que eu vejo de plugin que pode apoiar, claro, as grandes plataformas de marketing digital, como RD Station, HubSpot e outras equivalentes, têm também seus plugins de integração com o WordPress, mas nesse caso você está levando o seu usuário do WordPress para outra plataforma. Então é somente uma integração para levar os dados para lá. Você não trabalha dentro do WordPress, mas funciona. Funciona, muita gente usa. E, claro, são boas ferramentas para você utilizar. Tem inúmeras coisas. O que você pensar tem para o WordPress, né? Por exemplo, eu quero fazer uma ferramenta que, assim que eu publicar um post no blog, ele dispara automaticamente no Insta, no Facebook, no LinkedIn. Dá para fazer isso, com certeza. Até o contrário também dá para fazer, você trazer das redes sociais para o WordPress. Então, tudo tem que alinhar com a sua estratégia, mas ferramentas não faltam. Eu, como desenvolvedor, eu não sou tanto usuário desses serviços, né, que mais a equipe de marketing costuma aqui usar. Faz instalação, faz configuração, faz notificação, personalização, esse tipo de coisa. Mas eu já vejo que se a pessoa vai precisar instalar mais um plugin e às vezes não sabe se isso vai ou não ser direto, ele pode usar as ferramentas nativas do WordPress, eu acho. Se for um blog ali, ele pode fazer uma postagem as mais do mês, as mais da semana. E essa postagem ele pode, por exemplo, no Yogi Biolinks, deixar lá nossa última newsletter, fazer uma categoria newsletter e fazer assim, as nossas newsletters são um dos links no Yogi Biolinks. E ali de uma rede social na bio, né, na bio do Instagram, por exemplo, que ele tem lá um link, um compilado desses links, com o plugin Yogi Biolinks, por exemplo, ele pode acessar ali a mais recente newsletter, uma listagem de newsletter, o post mais visto, link para outras redes sociais, inclusive a mesmo que ele veio, né? Porque normalmente é um link só que serve tanto para se ele colocar na bio do Instagram, do TikTok, não sei, todas as redes sociais. Eu realmente, como usuário de rede social, sou uma negação. Prefiro desenvolver software do que navegar em rede social. Mas eu realmente acreditei nesse projeto quando fui convidado a participar com o desenvolvimento do Lucas, porque eu vejo a minha esposa usa muito redes sociais, então às vezes a gente vê ali que ela acessa o conteúdo do cliente de um site, por exemplo, e os links por ali. E outros produtos que às vezes a gente está lá por alguma necessidade, a gente vê que tem esses links. Então esses links são muito importantes, a gente pensando na newsletter é até uma opção de usar o Yogi Biolinks para esse tipo de registro ali. Porque se a pessoa não usa e-mail, não vai receber por e-mail. Né? E ali a pessoa está navegando na rede social da empresa, por exemplo, da Yogi, e tem ali o link, pode entrar lá, daí tem o link do YouTube da empresa, que às vezes tem os vídeos que eles fazem sobre notícias, aí tem da categoria de newsletters, da última newsletter. Eu acho que é uma opção interessante usar o plugin como o Yogi Biolinks para esse tipo de funcionalidade. Bacana. E por falar nele, eu queria agora, Lucas, como você comentou no começo, como idealizador também desse projeto, que vocês comentassem como que surgiu a ideia de criar o Biolinks, de lançar um plugin gratuito, como que foi esse início de projeto? O Biolinks ele veio com uma necessidade de criar uma forma simples, sem depender de mais um sistema, e aí veio a grande dor. Toda vez que alguém entra no time, por exemplo, a gente tem que conceder os acessos aos sistemas que a gente usa. E cada vez se usa um sistema a mais. E às vezes tem sistemas para fazer micro coisas. Por exemplo, eu acho que um sistema, para quem já tem um site WordPress, tem um sistema como Linktree ou outros equivalentes, que é só mais um sistema para você gerar uma página simples com links, você acaba preciso criar mais um sistema que eu vou ter que dar acesso para mais pessoas gerenciarem. É mais uma coisa para ficar desatualizado ou ficar perdida no meio da maneira de coisas que eu tenho. E é uma coisa simples de se resolver pelo WordPress. Até mesmo daria para pensar, bom, mas eu como experiente em WordPress, eu consigo criar uma página como o Linktree faz, diretamente no editor de WordPress ou com o Elementor, por exemplo. Consigo. Mas um usuário comum não consegue. Isso é uma barreira de entrada para ele fazer isso. Ele vai ter que fazer uma página que, naturalmente, se ele criar uma página, vai ter o cabeçalho e rodapé padrão do site. Já não tem o propósito de uma página de links, que é para ser uma página bem simples e objetiva.
Então a gente pensou em criar esse plugin justamente para isso. Vamos dar uma oportunidade de criar uma página equivalente ao Linktree ou outras ferramentas equivalentes, mas dentro do WordPress. E aí a gente tem dois benefícios, né? A empresa vai ter tudo dentro do próprio site, ou seja, você facilita a gestão do usuário, não precisa ter um outro sistema, e ainda fica dentro do domínio. Você não vai estar lá divulgando dentro do seu. Eu tenho lá meu Insta, eu não vou estar divulgando lá o Linktree barra lá dentro da empresa. Não, está dentro da minha própria empresa. Está lá iog.br barra links. Então tá tudo em casa. E eu não dependo de uma plataforma terceira. Então, surgiu como uma necessidade básica a partir disso e a gente foi lapidando essa ideia. Mas a ideia base veio disso. Vamos simplificar porque a gente está cada vez complicando mais as coisas, criando mais e mais, dependendo de mais e mais ferramentas, né, para fazer as coisas. Eu acho que é muito legal realmente nesse sentido e diferente de criar uma página, porque eu realmente poderia criar uma página links, mas tem essas questões, né, que talvez seriam mais técnicas, nem todos os temas, ou tendo page builders para poder ocultar certas informações do site. Às vezes na página de links você quer tão mais simples que você quer um fundo com uma cor diferente, né, que é um outro conjunto de cores que estejam mais contrastantes para um destaque e acesso. E dentro do WordPress, o Yogi Biolinks acredito que vai poder evoluir para oferecer muitas coisas que vão estar integradas. Então ele vai poder ali já poder fazer a listagem dos posts direto, sem precisar você colocar manualmente. Então, ter imagens, eu já vi o Cookie utilizava de mostrar as receita mais recente. Então, em vez de você, ou pode ser a receita mais acessada, em vez de você ter que manualmente verificar no seu site ou no seu blog qual que é o mais acessado, dentro do WordPress o Yogi Biolinks vai poder oferecer, quando evoluir ainda mais, para ter esse tipo de funcionalidade. Então você define que aquele link ali é um link meio que dinâmico, e ele vai já se basear no conteúdo. Então, existe um roadmap que não está público ainda do Yogi Biolinks, mas acredito que principalmente dentro da equipe da Yogi, ele tem muito esse interesse em evoluir. A gente acredita que o produto está muito útil para quem já tem um blog, quem tem um site, quer fazer essas páginas de link sem depender de serviços externos, sem depender, como o Lucas falou, criar outros usuários ou ter que ficar passando a mesma senha para todo mundo. Às vezes é uma senha que você usa para outras coisas, e você está ali podendo manter na mesma equipe que já gerencia os seus usuários a página, e diferente de uma página de links, ela tem um objetivo claro e direto para criar os links. Então, a gente também pensou numa interface que fosse direto ao ponto. E ali também, essa interface, a gente vai poder, os desenvolvedores do Yogi Biolinks vão poder evoluir para tornar cada vez mais acessível, cada vez mais fácil. E é esse raciocínio que a gente tem, né? De ser bem mais fácil para um usuário que às vezes não tem conhecimento. E para um usuário que tem conhecimento, eu acho que também ficou muito simples, de não precisar fazer manualmente. Eu tenho conhecimento, então eu posso lá ocultar o cabeçalho e rodapé. Mas para quê? Não precisa. Instalar o plugin é muito fácil, ativar e fazer a configuração dos links é muito simples. Inicialmente, realmente, até a cor, define praticamente uma cor e ele faz a cor contrastante. A gente tem planos de evoluir isso, inclusive, né? Mas de contraponto tem que ter um cuidado, porque se você libera muito as cores, você também pode deixar com que o usuário entregue uma página que não seja visualmente agradável. Então a gente vai precisar, pelo menos, notificar o usuário que certas cores podem dificultar a leitura. Então, por isso que inicialmente a gente tem uma cor principal aí, que normalmente a marca tem uma cor primária. Então, eu acho que isso é o mais importante, e esses links vão ser muito úteis ali. E quem quiser utilizar o link, o site, a landing page do Yogi Biolinks está disponível no site da Yogi. Então, é yogi.com.br/plugins/yogi-bio-links. Então, ali você tem mais detalhes do Yogi Biolinks. Pode baixar e instalar no seu WordPress. E com relação ao que comentou, né, Gilberto, da marca, a pessoa pode colocar sua logo, colocar sua cor, então deixar com aquela carinha, não fazer propaganda para outra empresa, né? Falar de você
para que as pessoas também te conheçam por ali. Com isso, você vai usar um link que vai levar para o seu site, que não vai ter um link para nenhum outro site. Isso é o mais importante. E esse barra links que você falou é personalizado. Então, se você quiser colocar barras sociais, barra qualquer outra coisa ali, é personalizável, né? Então, é interessante você poder escolher. Você pode criar para que realmente atenda aquilo que você deseja, né? Então, eu acho interessante isso, que fica ali com a sua URL, fica com a sua realmente logo e o link, então é bem interessante essa opção. E a minha sugestão, igual eu falei da newsletter, fica a dica, quem quiser usar também para botar a newsletter mais recente, uma listagem das newsletters, mesmo que for por disparo, eu acho interessante ter, inclusive alguns clientes de e-mail, às vezes pode dificultar a leitura da newsletter diretamente pelo corpo do e-mail. Então, muita newsletter vem com um link oferecendo para que acesse ela externamente. Então, esse link de acessar externamente, você pode colocar ali, por exemplo, é uma opção. Link de serviços, né, para quem quer também atrair leads. Muitas pessoas usam um link do WhatsApp também, né? Fica aquele link enorme, feio, não fica bonito ali, harmônico com o feed das redes sociais. Então, também é uma boa sugestão de links que você pode, é infinito, né? Eu vou dar aqui meu testemunho, porque fui eu que configurei a página de biolinks da Yogi e, nossa, foi muito fácil, em menos de 1 hora. Eu troquei ali várias vezes, ordenei a ordem, troquei, mudei o link, coloquei rede social, fiz teste, e tu vai vendo tudo, vai fazendo as modificações e você vai vendo como vai ficando a página. Então, é muito simples e eu nem sou profissional da área, então achei muito fácil de usar. Pois é, essa questão da ordenação, você pode definir com que, eu estou fazendo uma campanha de determinado produto, então eu quero deixar ele em destaque. Então sobe para o topo, porque normalmente as pessoas começam a olhar não do meio, não de baixo, de cima para baixo. Né? Como vem logo depois da logo ali, vai ser um dos primeiros. Então, certas tags que às vezes tem ali nos analytics, né, de campanhas, você vai colocar ali sem que você precise jogar para um cliente ou fazer um encurtador de sites, que vai estar, você vai sempre ter o mesmo, vai divulgar aquele, quando a pessoa entrar, vai acessar ali uma ou duas campanhas, inclusive. Você com um link só dentro de um... Seja, se você usar o Twitter, por exemplo, você não precisa... Acho que o Twitter hoje ele não calcula mais o tamanho no limite os links, mas você vai ter dentro de um conjunto de caracteres também o link disponível ali com uma menor leitura, e é um link só, não vai precisar, acesse a campanha tal e a campanha tal. Não, um link só que a pessoa vai acessar lá já no topo. Então, acho muito interessante essa questão de usar os agregadores de links, né? Você comentou essa questão de tags, de analytics, isso é um outro ponto importante, porque como a página de biolinks vai estar dentro do seu site, se você já tem, obviamente todo mundo tem, um Google Analytics configurado ou alguma outra ferramenta de medir visitas, ou até traquear o usuário através de, quero medir campanhas do Google Ads ou do Facebook Ads. Se você já tem o script carregado e funcionando no site, ele já vai funcionar naturalmente nessa página, porque ela está dentro do Biolinks. Está dentro do a página do Biolinks está dentro do WordPress, então tudo ele vai carregar naturalmente. Então você não precisa fazer mais nada quanto a isso. Esse é um ponto bem, bem interessante. E outro detalhe que eu sei que pode ser um pouquinho mais técnico para quem está vendo agora o Yogcast, mas que é importante que a gente ressalte também, é como o plugin foi feito, se vocês respeitaram um código limpo, está de acordo com as regras impostas pelo WordPress, como é que foi essa preparação mais técnica? Olha, a gente tem anos de experiência aí desenvolvendo plugins para clientes, contribuindo e utilizando código open source e outros plugins. Então, a gente aproveitou todo esse conhecimento que a gente tem obtido ao longo de década aí, e o que tem de mais atual em padrão, em recomendação do WordPress para desenvolver o plugin. Então, foi mantido um código limpo, um código plugável. Então, a ideia é que se o desenvolvedor precisar trabalhar com alguma coisa externamente, ele pode ter esse tipo de coisa. A gente tem uma documentação também quanto a isso, né? A gente tem um código que atualmente ele não está muito grande, então ele é acessível. Ele está disponível no GitHub, então é o código
de código aberto, né, que é github.com/iog/iog-biolinks, tá, com os traços. Então, essas questões inclusive, é um plugin que a gente trabalhou para que fosse publicado no repositório oficial do WordPress. Então, o WordPress ele tem certas regras que têm que ser atendidas, mínimas, e a gente tentou ir além delas, quanto a líderes de mercado que utilizam as melhores tecnologias hoje. Ele utiliza principalmente PHP, que é a linguagem nativa principal do core do CMS WordPress, e tem muito também de JavaScript, que auxilia na questão de interação e de interface. Então, a gente já trabalhou com isso. A gente usou como base, a gente usou o próprio personalizar do WordPress, que é uma ferramenta ali que personaliza a aparência, o site de temas. Então, a gente usou ali como base, usou as interfaces mais próximas do que já tem, para que o usuário que já faz uso dessa personalização ou faz uso de alguma outra ferramenta dentro de edição do WordPress, ele possa ter familiaridade para trabalhar com a edição desses plugins, desses links, dessa ordenação. Então, a gente tentou fazer também para que fosse realmente, como a Ana disse, fácil e intuitivo, né? Que é importante isso, porque a gente quer atingir um público, principalmente o público, às vezes, com menor conhecimento, mas que público que seja técnico também tenha uma experiência agradável. Então, a gente buscou alguns princípios aí importantes para esse desenvolvimento do WordPress. Perfeito. O Gilberto comentou que a gente fez o plugin para ser público, né, no diretório. Ele está em fase de aprovação. É um processo um pouquinho oneroso, a gente entende. Então, estamos aí acompanhando para ter esse plugin oficialmente no repositório, e a partir disso todo mundo vai poder instalar ele direto do painel do WordPress, assim que ele for aprovado. Então é mais um facilitador que vai existir. Por hora, é só acessar nosso site, como está rodando aqui embaixo do rodapé, para baixar esse plugin que é totalmente gratuito. Além aí da questão de ser um plugin muito fácil e intuitivo de utilizar, isso foi uma premissa do projeto, a gente sempre revisou e ajustou ele para que ficasse sempre muito fácil, para que a pessoa instale e já saia utilizando sem precisar ler nenhum tutorial, sem precisar perguntar para ninguém como é que usa. Realmente é sair utilizando. Eu acho que, mas eu acredito que nos testes que a gente foi sucedido nisso. E por outro lado, a gente procurou as melhores práticas até para satisfazer nossos próprios anseios. A gente trabalha aqui no dia a dia com otimização de performance de vários sites. Existe aquela imagem de que muitos plugins deixam o WordPress lento. Isso não é uma realidade. Na verdade, tudo depende. Eu posso ter um plugin mal feito e esse é o único estado de deixar o site lento. Então, tem essa questão. Às vezes, é alguns plugins que deixam o site lento. É que quando você tem muitos plugins instalados, eu tenho 50. A chance de você ter um plugin mal feito que está comprometendo é maior do que quem tem somente 10 plugins. Então, por isso que isso acaba sendo visto como regra, mas não é. Então, o que a gente quis levar em consideração vamos fazer uma coisa super limpa, fácil, sem código sujo, sem dependências de muitos componentes externos que acabam moderando. Então, é um plugin que está com a nossa assinatura embaixo, obviamente, porque a gente que fez, mas está com a nossa assinatura é um plugin confiável, pode instalar, que não vai prejudicar e não vai conflitar com nada. A gente tomou esse cuidado para funcionar com qualquer tema e funcionar com outros plugins também, sem comprometer nada do seu WordPress. É só instalar e sair usando mesmo. E que vai receber mais atualizações, né, Lucas? Sim. Vamos continuar desenvolvendo ele para acompanhar a compatibilidade com futuras versões. Sim, além de recursos novos, né? Eu acho que essa questão de suporte é importante, né, para manter o plugin realmente atualizado com tecnologias. Acho realmente isso importante. A gente também vai ter uma questão assim de evoluir o plugin, né, para que os usuários continuem tendo uma ferramenta útil, que é o mais importante, né, o valor que ela gera. Quanto a essa questão de performance, realmente o plugin tenta utilizar, inclusive na renderização, que é o mais importante, o que tem de mais nativo já do WordPress. Ele foi desenvolvido sem utilização de plugins, para que
seja necessário o mínimo de modificação para atender os objetivos, e a interface que realmente é um pouco mais criada, essa em cima da edição. Então, na hora de executar a visualização, se você tem plugin de cache, já vai estar uma coisa mais nativa, né? Foi testado com plugins importantes aí no mercado, para ver se havia qualquer tipo de compatibilidade, como incompatibilidade, né? Principalmente Elementor, que é muito utilizado aí, então não tem esse conflito com Elementor, então foi tentado se atingir o mínimo de áreas que pudessem ter certos conflitos, e nesses plugins mais importantes foram feitos os testes, e dentro do repositório oficial, no GitHub, ele tem uma área de suporte também, que o pessoal, se precisar, não se preocupe, pode conversar com a gente em português mesmo lá, e deixar alguma necessidade, alguma coisa para ter esse suporte, enquanto não está disponível na página oficial, que na página oficial também vai ter uma tela de suporte, quando tiver na página oficial, digo, no repositório oficial do WordPress, né? Porque na nossa landing page ali vocês têm acesso para baixar o plugin. O link, ele é um link que é para ser um link permanente, então, se for atualizado, aquele mesmo link vai ter a versão mais recente, mas que, para que não precise você voltar na página oficial ali do yog.com.br/plugins/yogBiolinks, a gente está com esse processo de aprovação no repositório oficial para que as atualizações estejam disponíveis no painel. Se você ativar atualizações automáticas, ele atualizaria automaticamente. Ou então você, quando fizer uma atualização dos seus plugins, que é importante também manter os plugins atualizados, até fugindo um pouco do assunto para a questão de segurança. Então, a gente preza também essa questão no desenvolvimento, a questão de segurança, né? Para que não tenham brechas de segurança, e o próprio processo de aprovação e de validação disso, e os princípios que a gente utilizou no desenvolvimento tinham como foco prevenir qualquer questão nesse sentido, né? Então, é importante também, não é um plugin que atinja muitas áreas que precisariam de um grande cuidado com segurança, mas a gente já, pela nossa experiência, a gente sabe que é importante, a gente trabalha com muito, na Yogi se trabalha muito com limpeza, que clientes às vezes não valorizam essa atualização periódica, e às vezes tem um impacto desse, então a gente sabe que essas brechas de segurança existem, e a gente trabalhou para que não existisse no nosso plugin, né? Então a gente pensou também nessa questão de segurança. Mesmo sendo um plugin simples, é sempre bom ter essa visão. Mas não esqueça, atualize. A Yogi tem serviços de suporte e manutenção, se vocês precisarem de fazer uma atualização nos seus sites, acredito que no site tem tudo que vocês possam precisar ali sobre isso. Ou se você realmente já tiver um conhecimento e preferir fazer você mesmo sendo um risco, recomenda-se sempre, pelo menos, ter um ambiente separado, em cópia, para você testar. E a Yogi faz tudo isso para você. Trabalhamos muito com essas necessidades dos clientes. E o Yogi Biolinks a gente trabalhou para que seja seguro, além de tudo. Aí, apesar de o Gilberto ter falado, eu falei que também é fácil de configurar, o Gilberto falou do layout intuitivo, é claro que a gente não ia deixar de fazer conteúdo sobre isso, então você pode dar uma passadinha no nosso blog, também nas redes sociais, que a gente vai ter tutorial de como utilizar o plugin, por que vale a pena utilizar um plugin de Biolinks, e também dicas mais detalhadas aí, como você pode impulsionar os acessos, aumentar o seu tráfego no site, usando as redes sociais, usando o tráfego pago. Então, se fosse você, eu não deixava de ir lá no nosso blog conferir todos esses conteúdos que a gente preparou para você. E para finalizar esse episódio, eu gostaria que você contasse para nós, Lucas, o que a Yogi ainda vai fazer para este plugin, o que vem de novo para a galera ficar atenta às novidades daqui nos nossos canais. A gente está agora aguardando ansiosamente a aprovação do nosso plugin no repositório oficial. A gente tem algumas coisas lá listadas, como essas que o Gilberto antecipou, de ter links dinâmicos, porque muitos usuários utilizam essas páginas de Biolinks para isso. Então, por exemplo, eu sou um influencer digital, eu trabalho com vídeos no YouTube. Então, você entra numa página do perfil desse, você clica no Biolinks, vai ter lá o último vídeo postado dele, o vídeo da semana, por exemplo. Então,
seria muito legal ter isso dinamicamente. Publiquei um vídeo no YouTube, ou publiquei no meu blog um post, aquele primeiro link lá já vai ser o vídeo da semana, atualizado. Então, uma ideia que está muito latente é fazer isso. Outra questão são aumentar a quantidade de personalizações visuais que são possíveis. Isso ainda está numa versão um pouco primária, você pode personalizar algumas coisas, então a ideia é ampliar essas questões. Como a gente aguarda ansiosamente aí a aprovação, a gente precisa obter feedback dos usuários, até porque o que é mais pedido vai ser tratado com prioridade. Não adianta a gente só querer o que está na nossa cabeça, é legal sentir o que os usuários estão pedindo. Então a voz do povo aqui é a voz de Deus, é isso que a gente vai seguir. É isso, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês. Foi muito legal falar sobre o Biolinks. A gente vai deixar também todos os links na descrição para vocês acompanharem. E fiquem atentos às nossas redes para que a gente possa aí manter vocês muito bem informados. Obrigado, Lucas, Sandra e Gilberto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. É isso, o YogiCast chegou ao fim. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, não se esqueça de clicar em inscreva-se. E se você estiver nos ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, clique em seguir. Até a próxima!